Paz do Senhor a todos. Quero deixar uma mensagem para você nessa tarde, neste dia, né? A palavra do Senhor, ela diz assim, em Mateus capítulo 22, versículo 14. Jesus disse assim, ó: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essas palavras são de Jesus. Quem são os muitos que são chamados? Chamado é toda aquela pessoa que ouve a palavra de Deus de alguma forma, porque a fé vem pelo ouvir. E quem são os escolhidos? Os escolhidos são todos aqueles que obedecem. Então essa é a diferença simples entre chamados e escolhidos. Chamado é todo aquele que ouve a palavra de Deus de alguma forma, e escolhido é todo aquele que obedece a palavra de Deus. Aí está o grande diferencial, né? Para ser escolhido é preciso obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Mas o diabo, todos nós sabemos que ele é astuto, e ele, é claro, tenta impedir que as pessoas obedeçam a palavra de Deus. E o diabo, uma das táticas mais batidas que ele usa, mas que infelizmente tem muita eficácia, é a seguinte: ele tenta colocar no seu coração e no meu coração uma mágoa contra alguém, um ressentimento, uma tristeza contra alguém, uma ira contra alguém que não passa. Em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 5, Jesus diz assim, ó, para os discípulos. Lucas 17, 5. Lucas 17, 5 diz assim, ó: disseram então os apóstolos ao Senhor Jesus. Ou melhor dizendo, ó, vamos começar no versículo 3. Lucas 17, versículo 3, ó. Jesus diz assim, ó: olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-lhe. Aí no versículo 5 diz assim, ó: disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Então aqui em Lucas 17, a partir do versículo 3, Jesus ele começa a falar para os apóstolos a respeito de perdão, a respeito de perdoar. E aí então os apóstolos depois disseram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Repare que os apóstolos pediram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé, quando Jesus falou para eles sobre perdão. Eu já vi muitos homens de Deus usar esse versículo, acrescenta-nos a fé, vamos dizer assim, tirando um pouquinho do contexto. Por quê? Os apóstolos aqui, eles falaram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé, quando Jesus falou para eles sobre perdão. Aí então eles disseram para Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Por quê? Porque eles sabiam, e todos nós sabemos, que muitas vezes perdoar não é fácil. Muitas vezes nós somos ofendidos gravemente, nós passamos por situações que nos entristecem muito, que nos põem para baixo, e nós ficamos chateados, ficamos magoados, e não é fácil você liberar o perdão. Porém, se você não liberar o perdão para a pessoa que te ofendeu, para a pessoa que te magoou, é como Jesus disse em outra ocasião: se vocês não perdoarem aqueles que ofenderam vocês, também o vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus disse: se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, também Deus não perdoará as nossas ofensas. E as pessoas costumam nos ofender muitas vezes, quase todos os dias, né? Ou todos os dias. Mas aí eu digo para você: e eu e você, nós não ofendemos a Deus todos os dias com a nossa desobediência? Muitas vezes nós deixamos de orar, muitas vezes nós deixamos de jejuar, muitas vezes nós deixamos de ler a Bíblia. Tudo isso são ofensas que nós acabamos causando aí na presença de Deus. Nós ofendemos a Deus todos os dias com a nossa desobediência. Nós ofendemos a Deus todos os dias com a nossa falta de fé. Nós ofendemos a Deus todos os dias quando a gente deixa de ler a Bíblia, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de jejuar, quando a gente deixa de estender a mão para quem precisa. Nós ofendemos a Deus todos os dias quando a gente deixa de levar uma palavra para quem necessita. E Deus, ele perdoa
as nossas ofensas todos os dias. Então é a nossa obrigação perdoar a todos que nos ofendem, porque Deus ele perdoa todos os dias as nossas ofensas. E o diabo ele é mestre na arte de fazer com que a gente fique remoendo aquilo que muitas vezes as pessoas fazem com a gente. A palavra de Deus ela diz também que Deus ele resiste aos soberbos, ele resiste aos orgulhosos, e o diabo sabe disso. Preste atenção, você vai entender aquilo que eu quero dizer. Muitas vezes o orgulho no nosso coração, ele vem disfarçado de vítima. Muitas vezes o orgulho faz com que a gente se veja como vítima, quando na realidade nós somos os transgressores e não as vítimas. Estão entendendo? Muitas vezes o orgulho no meu coração faz com que eu me veja como vítima e não como transgressor. Muitas vezes o orgulho no seu coração faz com que você se veja como vítima e não como transgressor. É muito fácil dizer, a culpa foi do fulano, a culpa foi da fulana, a culpa não é minha não, eu estou nessa situação porque fizeram isso para mim, fizeram algo para mim. É muito fácil jogar a culpa nos outros, porque o orgulho ele faz com que a gente se veja como vítima, quando muitas vezes nós somos os transgressores. E como o diabo sabe que a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, ele tenta muitas vezes lançar uma mágoa no nosso coração, colocar uma mágoa no nosso coração, para impedir que Deus nos ouça, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então não permite que nenhuma mágoa fique no seu coração, não permite que nenhum ressentimento, não permita que nenhum ressentimento fique no seu coração, não permita que o diabo coloque nada no seu coração. Não permita que o diabo faça com que você se veja como vítima, quando muitas vezes você é o culpado da sua situação. Eu não posso permitir que o diabo faça com que eu me veja como vítima, quando na realidade eu sou o culpado da minha situação. Fica essa reflexão aí para você nessa tarde, esse dia, nesse domingo de Páscoa. Reflita, porque Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. E se você tiver uma mágoa no seu coração, você não vai ter vida com abundância. Muito pelo contrário, você vai definhar um pouco a cada dia até morrer, se você não tratar disso. Se você, de repente, passou por uma situação difícil e não está conseguindo perdoar quem te ofendeu, diga isso diante de Deus. Simplesmente diga, Pai, eu não estou conseguindo perdoar aquela pessoa, me ajuda, porque eu perdoo ela e peço que o Senhor a perdoe também, em nome de Jesus. Peça a ajuda de Deus, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Fica essa palavra aí para você refletir. Deus abençoe em nome de Jesus.